A Ordem dos Advogados do Brasil prepara uma ação para questionar a lei que reduz o valor das RPVs no Rio Grande do Sul. O projeto foi aprovado na Assembleia como parte do pacote de austeridade do governo do Estado. Quem vai nos explicar o que muda na prática e qual a reivindicação da OAB é Telmo Schor, que faz parte da Comissão de Precatórios da Ordem aqui do Rio Grande do Sul. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite do Conexão RS e trago a ti e aos teus telespectadores uma saudação fraterna do presidente da Ordem, Dr. Marcelo Bertolucci. Muito obrigado. Doutor Telmo, vamos começar primeiro para quem está em casa, de forma didática, o que são as RPVs? As RPVs, as próprias iniciais terminaram prevalecendo, significa requisição de pequeno valor. É uma requisição que é expedida por um juiz toda vez que o município, o Estado ou a União, em alguma ação judicial, são condenados a pagar algum valor a título de reparação econômica de um prejuízo que esse cidadão, que esse servidor, que esse empresário eventualmente possa ter tido. Toda pessoa que ingressa em juízo e ganha a ação, o crédito não pode ser penhorado de um carro de bombeiros, de uma ambulância, porque é um bem público. Toda vez que há uma condenação do poder público, essa condenação ela se transforma naquilo que se chama ou um precatório, que são valores altos, ou ela se transforma numa requisição de pequeno valor e o precatório entra no orçamento do exercício fiscal do ano seguinte e a RPV não tem essa peculiaridade. A RPV ela não aguarda na fila, ela não aguarda o ano seguinte. Por lei, por definição legal, a RPV pode ser requisitada e por isso o nome requisição, pequeno valor porque não é um precatório e a principal característica é de que o juiz, se o Estado, se o município não pagar, ele vai na conta bancária, entra no site do Banco Central, através de uma plataforma eletrônica que se chama Bacenjude, vai lá e tira o dinheiro, sequestra o valor dessa importância da condenação e repassa ao credor da ação judicial. Bom, agora vamos entender o que aconteceu, o que mudou e qual a principal reivindicação da OAB. A requisição de pequeno valor foi uma conquista da sociedade na medida em que houve a inserção na Constituição Federal em 2002, em que o legislador constituinte resolveu o seguinte: pessoas com valores até 40 salários mínimos no Estado não teriam porquê, não haveria razão dessa demora toda de 8, 10, 12 anos de aguardar um precatório. O que o legislador fez? Introduziu essa metodologia, essa sistemática de, quando houver a condenação, ele alcança o dinheiro de forma rápida para o servidor público, para a pensionista, para qualquer credor do poder público. Então, a principal característica é entregar esse valor. Esse valor, até bem pouco tempo, ele tinha um limitador, um teto de 40 salários mínimos. Acima de 40 salários mínimos vai para precatório, abaixo de 40 salários mínimos a pessoa recebe em 60 dias. O que é que o Estado fez para, de uma certa forma, burlar essa sistemática, fugir desse sequestro? Eles resolveram, o Poder Executivo mandou um projeto para a Assembleia, projeto 336, e que foi recentemente convertido em lei, e a lei é a 14.757, em que, de forma até marota, né, eles desvirtuaram o valor de 40 salários mínimos e o Estado resolveu dizer o seguinte: não são mais 40 salários mínimos, vamos fixar em 10, porque aí os juízes, quando forem sequestrar e buscar esse valor na conta corrente bancária, vai buscar apenas R$10.000 para cada RPV e não mais 40. Com isso, o Estado pode pagar menos RPVs, essa diferença em que ele vai pagar menos, joga para o precatório, porque aí a demora é bem maior e aquele recurso todo que ele pagaria, que ele alcançaria para os credores de uma ação judicial, na realidade ele vai terminar usando essa diferença para outras finalidades de acordo com a conveniência política do governo do Estado. É importante essa observação, de acordo com a conveniência política, e eu pergunto, me corrija se eu estiver errado, doutor Telmo, mas isso vai fazer com que a fila dos precatórios aumente, ou seja, vai ser um problema para quem já está na fila e para quem vai entrar. Essa medida ela engrossa a fila, na medida em que os valores vão ficando maiores, e ela aumenta o tamanho da fila para o final.
E o que a Ordem dos Advogados já vem, inclusive, atuando diretamente na Assembleia Legislativa, foi conversar com todos os deputados, demonstrando que isso significava um retrocesso, na medida em que, quando veio a instituição da RPV, ela foi criada em 2002 pela Emenda Constitucional 37, ela era um progresso, ela era um avanço social. E o que o governo do Estado fez e conseguiu, após 5 ou 6 sessões na Assembleia Legislativa, foi protagonizar a sociedade gaúcha um retrocesso na medida em que vai pagar menos. E a Ordem dos Advogados do Brasil, a exemplo do que já foi feito em Santa Catarina, numa situação similar, vai, essa semana, inclusive, ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade para buscar, perante o Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento da inconstitucionalidade, porque essa lei fere, contraria a Constituição naquilo que ela alcançou como um avanço social, e o Estado do Rio Grande do Sul agora faz com que haja uma diminuição e um retrocesso. Sem falar que esses valores, quando eram de 40 salários mínimos e vão passar a ser 10, isso causa e tem um fator de retrocesso na economia. Sim. Porque com 40 salários mínimos, o autor da ação judicial, com aquele valor, ele vai investir na casa, ele vai reformar a casa, ele vai trocar de casa, ele paga a faculdade de um neto, né? Ou seja, ele injeta recursos na economia. A exemplo do que faz o comércio. Quando chega dezembro, ficam todos os empresários ávidos pelo recurso do 13º salário. Ou seja, são valores que são injetados na economia e que movimentam a economia e dão uma expansão e um bem-estar maior para a sociedade. Na medida em que isso é reduzido, menos dinheiro vai injetado na economia, o que contribui diretamente para um retrocesso e para contribuir com a crise econômica que nós estamos enfrentando. Com certeza, é menos dinheiro circulando, né? E eu vou pegar um exemplo prático, vamos para a prática para o pessoal em casa entender. Suponhamos que uma viatura da Brigada Militar provoque um acidente, vá bater no meu carro, por exemplo, e o dano, claro, é um dano, um valor elevado, mas R$15 mil. Esse valor de R$15 mil que eu poderia solicitar ao Estado já vai virar um precatório, porque está acima dos 10 mil. Já está acima do limite do teto dessa faixa. E entrando na fila dos precatórios, esse crédito que tu poderia receber em 60 dias, depois de julgada e executada a ação, contra o Estado do Rio Grande do Sul, que te causou um prejuízo, de forma a reparar, tu vai sofrer um segundo prejuízo, que na medida em que, se tu recebesse antes, vai entrar para a fila do precatório, concorrendo com todos aqueles outros credores que já estão há muitos anos e há muito tempo esperando, junto com ações de desapropriação, junto com empresas que têm direito a receber tributos diversos, enfim, vai sim para aquela fila enorme e que chamam de uma fila interminável do pagamento dos precatórios. O prejuízo são 2 vezes, uma porque já sofreu o acidente, o segundo porque tu vais enfrentar uma ação judicial na justiça, e terceiro, quando ganhares a causa, quando fores botar a mão no dinheiro, eles arrastam esse dinheiro para mais longe, para uma distância ainda maior. Uma dúvida que me surgiu agora, doutor Telmo, é nesse prazo de 60 dias das RPVs, quem tem uma RPV a receber ainda pelo Estado já vai entrar nesse processo ou está guardado pelo menos os 60 dias? A tua pergunta é absolutamente pertinente, porque foi uma das coisas que a OAB tratou na Assembleia, foi de inserir uma emenda, uma alteração nesse projeto inicial, que é essa lei nova, ela não vai atingir as situações que já estão consolidadas. No teu caso, no teu exemplo, se tu já tivesse ganho a ação, está na iminência de ser expedida ou paga a RPV, essa legislação nova, ela não afeta, ela não atinge essa situação que já está consolidada, e aí a RPV vai para 40 salários mínimos. Essa nova legislação, ela só atinge aquelas causas da justiça que ainda não foram julgadas. Então, no teu exemplo, acidente ontem, julgada a causa hoje, entra a lei em vigor amanhã, não sofre essa alteração. Na medida em que só sofrerão esses prejuízos, só sentirá esse prejuízo de forma objetiva aquele que tem ação para ser julgada, ou aquele que tem uma ação por entrar na justiça já vai ser prejudicado.
Perfeito, doutor Telmo. Apenas para finalizar, o processo agora, então, vai para o superior, é isso? Supremo Tribunal Federal, que é quem tem a competência, a atribuição de retirar essa legislação, de retirar a vigência dessa lei e torná-la ineficaz e inaplicável. Quanto tempo o senhor acredita nesse processo no Supremo? No Supremo Tribunal Federal, essa ação direta tem duas características. Uma delas é um pedido de liminar para imediatamente retirar os efeitos dessa lei. Caso não seja concedida a liminar, vai ao julgamento de mérito pela composição dos 11 ministros que integram a Corte, e o resultado não se sabe, não se tem ainda nenhum precedente, vai ser uma inovação. Esperamos que venha, sim, o reconhecimento dessa inconstitucionalidade, porque a ordem, exercendo esse papel, esse protagonismo de defender a cidadania, vai sempre atuar toda vez que houver não só atingir a classe da advocacia, mas atingindo a classe da advocacia, atinge a sociedade como um todo. Bom, doutor Telmo, eu quero agradecer a disponibilidade do senhor de estar aqui com a gente e parabenizar o trabalho da OAB, que está defendendo o direito do cidadão, especialmente o cidadão que se sentiu lesado nesse momento e tem direito a receber o seu valor, o seu dinheiro. Sempre às ordens, e foi uma honra ter estado contigo, com os teus telespectadores. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo, doutor Telmo. Muito obrigado.